Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então estamos iniciando uma aula assíncrona de PJI e hoje, na verdade, a nossa aula ela vai ser mais um feedback, né? Então eu dei uma olhada nos planejamentos de projeto, né, que vocês me enviaram e aí eu gostaria de fazer alguns comentários sobre os trabalhos, né, sobre os trabalhos que vocês me enviaram. Então, a ideia de hoje é que eu faça, uh, que eu dê para vocês um retorno aí sobre as entregas que foram feitas, né? Então, o primeiro item que era pedido lá no nosso planejamento era o brainstorming, né? Só recapitulando um pouco o que é o brainstorming, então a tradução ao pé da letra é aquela chuva de ideias, né? Quando o nosso grupo ele se reúne e aí todos têm a oportunidade de dar ideias ali, né? É interessante lembrar que esse momento do brainstorming, né, a gente coloca no papel mesmo as ideias que parecem meio absurdas, né, ou meio difíceis de serem executadas. Por quê? É um momento em que todo mundo pode se expressar, né? Todo mundo pode dar a sua opinião. Depois a gente vai partir para um momento de filtrar essas ideias, tá? Então esse grupo aqui, ó, eles elencaram aí, né, algumas palavras-chave, digamos assim, que na verdade depois culminou, né, em um projeto que engloba, né, uma ideia de projeto que engloba tudo isso daí, né? Então, ó, eles falaram durante o brainstorming, né, talvez algumas palavras que tenham surgido tenham sido necessidade financeira, independência econômica, desigualdade social, sistema educacional precário, falta de recursos. Veja que as palavras ali elas estão todas meio que relacionadas, né? São coisas como se uma coisa puxasse a outra, né? Desinteresse, falta de estrutura, conciliação, desmotivação, professores desmotivados, sustento do lar, falta de acolhimento das escolas, dificuldade em encontrar trabalho no mercado atual, principalmente para os jovens. Então, na verdade, eles elencaram aí uma série de palavras que depois, né, resultou em um tema único do trabalho, né? Eles não fizeram uma escolha entre esses tópicos aí. Na verdade, eles viram que todos esses tópicos eles se complementavam e era possível unir todos eles para falar de um assunto só. Bastante interessante essa abordagem, né? Esse outro grupo, né? Ele até deixou claro aí o seguinte, ó. O tema do projeto de pesquisa foi definido por meio de um processo de brainstorming e por não haver disponibilidade dos membros do grupo, algumas alterações tiveram de ser feitas. Então, os membros do grupo citaram os temas que poderiam ser usados como base, os quais foram divididos em tópicos conforme a área para a qual o estudo está voltado. Então, esse grupo aqui, ele já partiu de uma abordagem um pouco diferente, né? Pelo que eu entendi, os membros do grupo foram citando vários temas, né, que foram divididos em tópicos de acordo com a área em que eles se encaixavam. E aí no fim, né, eles decidiram pelo tema de violência contra a mulher, né, que segundo eles estava enquadrado num tópico chamado de sociedade, tá? O objetivo do trabalho não foi definido pelo brainstorming, mas sim por uma discussão, um debate entre os membros do grupo, né? Depois de fazer uma pequena pesquisa sobre o tema, né? Então, veja essa outra abordagem também, que interessante, né? Eles chegaram aí em um tópico que eles acharam que era legal, fizeram uma pesquisa inicial, depois fizeram uma discussão ainda sobre isso, né? Então veja como o processo de ideias ele é vasto, né? Ele é diversificado, na verdade. Então existem várias formas de iniciar um projeto, né? A ideia de um projeto. O escopo, né? Peguei esse escopo aqui porque ele está um escopo bastante interessante, né? Esse trabalho ele trata aí é um trabalho voltado para a área de saúde, né? Envolve aí o Aedes aegypti, né?
Então, o que esse escopo ele detalha bem, né? O que o projeto ele oferece e o que ele não oferece. Então, ó, a dengue é uma doença transmitida aos seres humanos pela picada de um mosquito fêmea das espécies Aedes aegypti e Aedes albopictus, portadores do vírus. Porém, o controle do Aedes tem sido um grande desafio. Então, elas fazem uma introduçãozinha ao assunto e já falam o problema, né? Tem sido um problema controlar isso, né? Deste modo, pensamos que seria possível a prevenção da dengue por meio do desenvolvimento de um dispositivo eletrônico que identifique a água parada. Com isso, o projeto tem como objetivo aplicar uma estratégia de controle do Aedes aegypti com ênfase nas inovações tecnológicas, oferecendo um gerenciamento das regiões que apresentam água parada. Aí continua uma descrição, né? E fala ali, ó, o sistema compreende um dispositivo acoplado no possível local do criadouro, conectado por rede Wi-Fi a um app chamado de Blink, né? Que recebe os dados referentes ao nível de água no local analisado. Então veja que o escopo é exatamente isso, é deixar claro, né, o que vai ser feito, qual o objetivo do meu trabalho, né, o que eu quero resolver. Então esse escopo está bem feitinho, está bem interessante. A matriz SWOT, né? A matriz SWOT, ela ajuda a gente ainda a ter uma visão mais macro do nosso trabalho, né? Porque ali eu posso evidenciar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e também ameaças, né? Então esse grupo fez ali uma formatação bacana para a matriz SWOT, né? E conseguiu elencar aí pelo menos um ponto fraco, uma ameaça, né? Talvez seja mais fácil elencar os pontos fortes e as oportunidades, e talvez às vezes é mais difícil elencar os pontos fracos e as ameaças, mas eles existem. Lembrando que a ideia da matriz SWOT é o quê? Você conseguir enxergar seus pontos fracos e aperfeiçoar eles, né? Ou trabalhar de modo que eles não atrapalhem o seu trabalho, né? O seu projeto, e transformar suas ameaças em oportunidades. Por isso dessa visão geral do SWOT, né? A gente quer usar essas informações a favor do nosso projeto. Cronograma, né? Alguns grupos fizeram esse tipo de cronograma aqui que eu acho bem interessante, né? Esse grupo fez até com os dias, né? Então 29, 30, 31 de outubro, e aí já começa o mês de novembro com algumas datas. Colocou aqui as atividades e veja, ó, tem atividades que acontecem sozinhas, mas tem atividades que acontecem simultaneamente, né? Aqui assim ficou interessante, é uma possibilidade. Esse outro grupo fez um pouquinho diferente, ó. Primeira semana, do dia 21 a 24 do 10, definição do grupo. Segunda semana, do dia 26 a 31 do 10, definição do tema, do objetivo geral específicos, introdução, realização da pesquisa, construção da revisão bibliográfica. Então, uma outra forma de apresentar o nosso cronograma, né, o nosso planejamento. Lembrem que a gestão do tempo ela é importantíssima para o meu projeto, né, porque o projeto é aquilo que tem um começo e também tem um fim, por isso que eu tenho que fazer a gestão do tempo, tá? Comunicação, eu gostei bastante desse grupo aqui, porque eles apresentaram várias coisas aqui que inclusive eu não conheço, né? Então, ó, o Teams, né, para fazer a parte de comunicação, o Teams para ligações e apresentação, o PixArt para edição de slide, Fonto para fontes de slide, o Canva para o design visual do slide, o Sketchbook para edição do slide, o Pinterest, né, para imagens que possam ser utilizadas no slide, Google, YouTube e Word, né? Então, trouxe aqui, na verdade, vários recursos que a gente tem hoje em dia para melhorar nossas apresentações, né? Achei bastante interessante essa abordagem desse grupo também. E aí, uma coisa que me chamou a atenção foram os temas escolhidos por vocês, né? Então, vocês estão bem antenados aí, primeiro com a questão de saúde, de bem-estar, né? Então, teve trabalho que tratou da questão de bem-estar de idosos,
Teve trabalho que fala sobre saúde mental, né? São coisas muito importantes e vão ser mais importantes cada vez mais importantes ao longo do tempo, né? Pessoal preocupado com as questões de ensino e aprendizagem, né? A gente viu agora durante esse período de distanciamento como isso afeta nossas relações de ensino e aprendizagem, como afeta também a saúde, né? A saúde física e também a saúde mental, né? Essa questão aqui, até a pandemia, inclusive, influenciou esses dados de violência contra a mulher, não só no Brasil, mas no mundo, né? Esse momento em que as famílias ficam mais dentro de casa foram, foram aí determinantes para o aumento dos casos de violência contra a mulher, então um tópico bastante relevante, né? A questão da sustentabilidade, que sempre é relevante, né? A gente sempre tem que pensar sobre isso em qualquer projeto que a gente faça. Então, os temas eles são bastante interessantes e eles convergem para o bem-estar, para a saúde, para questões sociais, para a sustentabilidade, e isso é bastante interessante. Óbvio que nessa apresentação eu não poderia mostrar todos os trabalhos, senão a gente ficaria com uma apresentação muito longa, mas em geral eu gostei das ideias, né? E eu quis, na verdade, dar um feedback para vocês sobre o que foi entregue, né? Então, de uma forma geral, ficaram bons os planejamentos. Amanhã, aliás, hoje, né? Porque hoje é o nosso último dia para entregar os vídeos e aí depois, na nossa próxima aula síncrona, eu dou um feedback para vocês sobre os vídeos, tá bom? E sobre os relatórios também. Então é isso por hoje, gente. Obrigado. Até a nossa próxima aula, que será síncrona. É isso. Fiquem bem. Até mais.